Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum filme, série, desenho, história favorita? Mas é tipo assim, aquela história em que você tem vontade de entrar literalmente nela e ver naquele mundo? E se você tivesse a oportunidade de uma vez na vida fazer isso? Literalmente, entrar naquele universo e viver naquele mundo. Dentro dos animes, esse tipo de história é conhecida como Isekai. É quando você sai de uma realidade e literalmente é transportado para uma outra realidade, um outro universo. E vamos lá, né, gente? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já passou por isso. Seja na infância ou seja agora na fase adulta. Sempre vai ter aquela história que aquece o nosso coração e que faz você querer entrar de cabeça naquele mundo. Eu sou uma pessoa que adora histórias de fantasia. Então eu literalmente entro de cabeça na história quando eu começo a acompanhar uma. Mas eu confesso pra vocês que Isekai não é o meu tipo de anime favorito. Só que um Isekai, vamos dizer que é um Isekai meio shoujo, ele me ganhou de uma forma incrível no ano passado. Mas vamos lá, sobre o que na verdade fala Zensho. A história de Zensho gira em torno da Natsuko Hirose, que é essa garota aqui, ó. Ela é uma animadora super talentosa e ela dirigiu seu primeiro anime de sucesso e ficou super famosa no ramo dela. Então todo mundo começou a enxergar ela como a próxima grande diretora de animação do mundo. Só que um desafio foi colocado para ela. Ela precisava dirigir um anime de romance. E aí veio a parte difícil para Natsuko. Só que tem um probleminha para Natsuko. Ela nunca se apaixonou na vida dela, então ela não tem ideia de como é estar apaixonada para criar uma história de romance. E a Natsuko começa a entrar em crise, porque ela não sabe como colocar no papel uma história de primeiro amor, sendo que ela nunca passou por isso na vida dela. Ela vê uma notícia que deixou ela bem impactada. Uma antiga diretora de animes tinha falecido. E essa diretora, na verdade, foi a que fez a Natsuko querer ser diretora de cinema. É então que enquanto a Natsuko tá lá super focada no trabalho dela, ela tá comendo um lanche e ela acaba se engasgando com um pedaço do lanche que ela tá comendo. E a nossa protagonista vai de arrasta. Pois é. Assim como toda boa história de Isekai, o protagonista ele precisa partir dessa vida para poder começar uma nova vida em um novo universo. E é exatamente isso que acontece com a Natsuko. Ela morre e ela acaba sendo levada para esse universo do filme favorito de infância dela. O filme criado por aquela diretora que havia falecido também. Quando ela acorda, ela tá no meio de um deserto, no meio de uma batalha. E ela fica meio perdida, sem entender o que tá acontecendo. É então que a Natsuko, ela entra nesse universo e ela revê vários personagens que ela era apaixonada durante a infância dela. Só que o fator mais importante nessa história toda é que a Natsuko, ela sabe tudo o que vai acontecer nessa história. Porque ela era literalmente apaixonada por esse filme na infância. Então todas as ações que a Natsuko tinha afetavam diretamente o desenrolar da história. É justamente porque a Natsuko, dentro desse universo, tem um poder que consegue fazer com que os desenhos dela criem vida e defenda aquela população que está sofrendo ataque do vilão principal. Todos os personagens ficaram muito cismados com ela, afinal de contas era uma pessoa totalmente estranha naquele mundo, né? E é no desenrolar dessa história que mistura Isekai, viagem no tempo, romance. Ele fala sobre como é o peso das responsabilidades da vida adulta, como é importante a gente sempre lembrar do nosso lado de criança, das coisas que a gente acreditava quando a gente era criança e principalmente entender as emoções que a gente às vezes nunca viveu. Mesmo porque é então que a Natsuko percebe que ela era simplesmente apaixonada por aquele personagem que era o herói da história. Então, gente, essa é a minha recomendação da semana. Zensho, um anime que aparentemente é um Isekai, mas é muito mais intenso e profundo do que isso. Ele tem uma temporada e ele está disponível na Crunchyroll. É uma história maravilhosa, muito bem desenvolvida, que vai deixar você totalmente fissurado. Então essa é a minha recomendação de anime da semana. E para mais recomendações de animes, não esquece de seguir Café com Mangá no TikTok, no Instagram e no YouTube.
Um beijo para todos vocês e até o próximo Café com Mangá Recomenda!